Glória a Deus. Pastor Gesiel, com a palavra. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, em que os discípulos se haviam reunido com as portas fechadas, com medo dos judeus, apresentou-se Jesus no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Aleluia. Eu gostaria de repetir uma sentença que pronuncio já há vários anos e que para mim é um lema, muito mais do que um tema. E tem me ajudado a compreender a fonte das nossas vitórias. É um prazer para mim repetir nesta noite que a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Os que querem comigo dizer a mesma sentença estão convidados. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Obrigado, pastor. Muitíssimo obrigado. O privilégio é meu de estar aqui esta noite. Agradeço muitíssimo a Deus, porque me faculta a oportunidade de aqui estar com os amados irmãos. Uma noite linda. Estamos vindo de um dia especial, já mencionado esta noite, ação de graças. Como brasileiro, eu tenho considerado muitas vezes o significado do Thanksgiving aqui neste país. Quem olha para o lado negativo deste país vai encontrar uma relação muito grande de coisas absurdas e etc. Mas eu penso que não custa nada parar para agradecer a Deus, porque uma nação inteira para, literalmente para. Sabe o que aconteceu? Por exemplo, quinta-feira passada, anteontem, nenhuma fábrica de cigarro funcionou neste país. Sabe o que quer dizer isso também? Nenhuma indústria de bebida forte funcionou neste país. Sabe o que quer dizer? Nenhuma gráfica que produz algo erótico funcionou neste país na quinta-feira. Você vai aumentando essa relação, você vai ver que, na verdade, a gratidão é capaz de parar. Fazer parar aquilo que nós pensávamos que era absolutamente fora de controle. Vamos aplaudir a Deus pela bênção. Muito bem. Nós temos no Brasil o Dia Nacional de Ação de Graças, mas os brasileiros não sabem qual é, em geral. Está vendo? Nós temos 1º de janeiro, mas é só no papel. Nem as igrejas comemoram. Ninguém quer saber. Mas está escrito lá, nos anais do Congresso Nacional, que foi decretado pelo presidente e referendado pelo Congresso, que o dia 1º de janeiro é Dia Nacional de Ação de Graças. Eles precisavam dar um pulinho aqui para ver. Natal e Thanksgiving aqui são os supremos feriados da nação, né? Você pode, neste momento, por especial gentileza, abrir a sua Bíblia? Pode. Então, abra, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 14. Muito obrigado. Atos 14. Se já encontraram Atos dos Apóstolos, dá para dizer um amém? Amém. Se já localizaram o 14, agora nós vamos dizer aleluia, está bem? Se nós encontramos o 27, eu quero pedir que as vozes femininas sejam ouvidas agora. Eu pediria, por gentileza, somente vozes femininas fossem ouvidas agora. Vamos ouvir as irmãs falando, vai ser lindo, lendo. Atos 14, 27, vozes femininas. 1, 2, 3. Quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quantas coisas Deus fizeram por eles, e como obrigar aos gentios a obra da fé. Que lindo. Obrigado, irmãs, por haverem lido. Os irmãos podem ler também agora, por favor. 1, 2, 3. Quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizeram por eles, e como abrir a porta da fé aos gentios. Se amaram esta palavra, podem dizer amém? Amém. Podem citar, por favor.
Ô, pastor, eu cheguei a ter uma alegria, depois passou, eu pensei que ia desligar esses mais fortes aqui. Pode ser? Eu gosto de vê-los assim, mais transparentemente, e às vezes o foco é muito forte e eu não vejo os irmãos, e eu quero vê-los. Quero vê-los. Vocês sabem, o pregador ele é muito dependente, ele é totalmente dependente de Deus, mas ele é muito dependente também da reação do seu auditório. E ver os irmãos e saber que estão acompanhando. Amém. Muito obrigado. Graças a Deus. Os meus primeiros anos de ministério, eu tinha uma marca muito conhecida. Os que me conheceram por aquele período se lembram. Eu sempre ministrava vamos usar uma expressão muito popular no Brasil, a 90 por hora. Eu assumia a tribuna a 80, em seguida passava a 90, e se baixasse é porque já estava... Isso foi durante muitos anos. De repente, sem nenhuma programação, eu percebi por mim mesmo que estavam mudando um pouquinho as coisas. Comecei a falar um pouco mais devagar. Mas, na verdade, eu tive uma experiência que eu vou compartilhar com os irmãos. Eu estava na cidade de Belém do Pará. Grande culto, templo muito lindo, a casa cheia. Quando terminou, o pastor me apresentou algumas pessoas. Disse, pastor, eu queria apresentar fulano tal. Doutor fulano tal, disse, muito prazer. Era um juiz de direito, membro da igreja. E ele disse, aqui está minha esposa, aqui estão meus filhos. E ele disse uma coisa que eu nunca esqueci. Disse, pastor, eu agradeço a Deus por estar aqui esta noite. E agradeço a Deus também pela preciosa mensagem que eu ouvi esta noite. Mas ele não parou aí. Aí ele acrescentou uma coisinha. Ele disse assim, é pena que os meus filhos não puderam entender a mensagem que o irmão falou, porque o irmão falou muito rapidamente. Aquilo eu recebi como voz de Deus. Nunca mais na vida eu disparei no púlpito. E eu comecei a entender que se as crianças não nos entendem, nós estamos perdendo o mundo. E mais tarde, na minha própria família, eu pude exemplificar isso, porque meus filhos aceitaram a Jesus. E eu louvo tanto a Deus por isso. Eles aceitaram a Jesus em ocasiões em que eu estava pregando. Não é muito comum isto, né? Mas eu agradeço a Deus por isto. Agora, hoje, já nesta fase da vida, agora é que eu falo devagar mesmo. Mas eu falo devagar agora, não é só pela idade. É porque eu venho para a tribuna com uma compreensão de que quem vem a um culto tem que levar alguma coisa. O louvor que nós oferecemos a Deus esta noite, por razões outras, eu não pude estar mais cedo, o louvor que nós oferecemos esta noite, nós não vamos levar para casa, porque nós demos para Deus. Ou não demos? Demos? Foi para ele. O que nós vamos levar para casa não é o que nós fizemos até agora. As orações, nós não vamos levar. O louvor, nós não vamos levar. O que nós vamos levar para casa é o que nós vamos ouvir aqui agora. Se o Senhor não falar, nós não teremos nada que levar. Daqui a um ano, no sexto aniversário, talvez não nos lembremos dos louvores preciosíssimos que foram entoados esta noite. Um espírito assim de adoração incomum, maravilhoso. Mas nós não nos lembraremos. O que foi que cantamos a um... Não. Mas é de esperar que daqui a um ano se saiba, se recorde o que foi que Deus nos falou nesta noite. Esta, portanto, é a suprema responsabilidade de um pregador do Evangelho. Um dos versículos favoritos para mim é o Salmo 27, o 4º versículo. Diz assim, Davi, o rei. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Mas Davi é engraçado, ele disse uma coisa e falou duas. Mas isso é comum entre nós. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor. Se nós vamos à casa de Deus e não temos uma noção de sua presença, e não temos
um reflexo dentro de nós do fulgor, da majestade, da glória, da grandeza, da graça, da benevolência, da misericórdia, do favor de Deus dentro de nós, parece que metade do nosso trabalho já não teve o necessário proveito. Davi disse: eu quero, em primeiro lugar, contemplar a formosura do Senhor. Isso se faz quando se louva. Isso se faz quando se canta. Isso se faz quando se adora. Mas Davi não para. Davi diz: diga comigo, dependendo do país, do Estado brasileiro, né? Pode ser pode ser, né? Muito bem. E aprender no seu santo templo. No dia que um culto não trouxer mais para nós algum tipo de aprendizagem, nós estamos falhando como igreja. No dia que alguém assomar a tribuna, tomar o púlpito e ministrar a palavra só por um cumprimento do dever, só por uma obrigação de agenda, e não trouxer alimento consistente que resulte em aprendizagem, nós estamos falhando como povo de Deus. Daí a importância de nós estarmos sempre voltados para aquela parte do culto que representa a dádiva de Deus para nós. Quantos têm a sua mão direita livre, por favor, façam assim comigo, por favor. Muito obrigado. Então, faça assim comigo. Quando eu falar 1, 2, 3, o meu gesto, se pode ser seguido, agradeço. 1, 2, 3. Se nós ficarmos aí, a nossa mão vai lá para cima e não volta. Ela tem que voltar. Então, ela vai voltar agora. 3, 2, 1. A mão que sobe em 1, 2, 3, ela tem que voltar em 3, 2, 1. A mão que sobe 1, 2, 3 é o louvor. Mas não pode a nossa mão ficar lá em cima. Ela tem que descer. E ela vai descer trazendo o pão do céu para nós. Trazendo o alimento para o nosso espírito. Quantos podem dizer amém? Amém. Nós lemos Atos 14, 27. Atos dos Apóstolos. E quando chegaram e reuniram a igreja, que lindo, a igreja está aí dentro do versículo. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Deus não me deu este versículo aqui, depois que eu cheguei. Deus me deu este versículo antes. Também não me deu há muito tempo. Ele me deu este texto para esta noite. Eu lhes prometo que nós não vamos ter uma sessão de sardinhas abençoadas, porém enlatadas. Nós vamos ter uma sessão de pão fresco que o Senhor dá para nós. Mas sardinha é muito bom e tem uns ingredientes muito bons. Agora, Atos 14, 27. Atos dos Apóstolos é, por excelência, o livro da igreja. Todos nós reconhecemos que a Bíblia inteira foi doada por Deus para nós. E não temos o direito de dizer que um livro da Bíblia não nos interessa. Todos nos interessam. Deus, que é bastante mais inteligente do que nós, deu-nos a Bíblia como está e nós devemos recebê-la como está. Mas Deus também reconhece, e isto ele diz na sua própria palavra, que algumas porções de sua palavra nos alcançarão mais do que outras. Por exemplo, se eu pergunto em uma classe de jovens quais são os personagens favoritos para vocês da Bíblia, eles mencionam logo uma dúzia de pessoas as quais estão sempre diante de nós. Se eu pergunto quais são os livros favoritos da Bíblia, eu nunca perguntei isto e ouvi de alguém dizer: o meu livro favorito é Abacuque. Não, é um grande livro, mas dificilmente alguém vai dizer: o meu favorito é Sofonias. Porém, toda a Bíblia nos é importante. Agora, um dos problemas que estão sacrificando a vida da igreja nestes dias de século 21, de proximidade da volta de Jesus. Agora, todo mundo está se convencendo de que a volta de Jesus está próxima. E se não se convencer, quando piorar um pouco mais, porque vai piorar, então nós vamos nos convencer de que a volta de Jesus está muito próxima.
Nesse período que precede a volta de Jesus, nós não podemos nos dar ao luxo, se é luxo, de fazer muitas coisas na vida e não ler a Bíblia. O prejuízo que está causando para a nossa vida espiritual deixar de ler a Bíblia. Eu não tenho nada contra Facebook, nem contra e nem a favor. Muito pelo contrário. Bom, se você puder interpretar, tudo bem. Eu apenas quero dizer o seguinte: não deixe que o seu tempo sagrado de ler a Bíblia seja substituído por qualquer coisa, menos por lazer. Não permita que aquele tempo que é especial na sua vida, porque quando eu leio a Bíblia, Deus me fala. Quando eu oro, eu falo com Deus. Se eu só orar, eu só falo com Deus. É alguém dizendo alô, 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 e conversando, o outro não diz nem alô. Quando eu oro, eu falo com Deus. Mas quando eu leio a Bíblia, é Deus que me fala. Se nós pararmos de ler a Bíblia, Deus simplesmente parará de nos falar. E não é porque Ele quis parar de nos falar, é porque nós desligamos o telefone. É porque nós cancelamos a ligação. Quantos reconhecem que isto é verdade? Digo, eu reconheço. Agora, como igreja do Senhor, eu estou encantado por estar ministrando esta noite uma palavra em um culto de aniversário de igreja. Eu tenho feito isto muitas vezes. Quer dizer, eu tenho estado em muitas reuniões e eu gosto de ver a igreja aniversariar. É sinal de que ela não se acabou, ela existe, ela está continuando e ela vai crescer. Quando eu disse que vai piorar, eu falei, foi do mundo. A igreja não, a igreja vai melhorar. Ela vai ser cada dia mais forte, ela vai ser cada dia mais poderosa. A Bíblia diz que quem é sujo vai sujar mais. Em compensação, quem é puro vai se purificar ainda mais. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer esta noite de aniversário desta igreja, 5 anos. Parece pouco, mas na verdade, para quem viveu, são muitos dias. Parece muito pouco para quem chega só para a festa de aniversário, mas representa um bom período para quem esteve todas as madrugadas, para quem esteve todas as manhãs. Parece pouco para quem só conhece os dias de ceia, agora já representa um pouco mais para quem reconhece e se lembra também dos dias de luta e de aflição. Uma coisa muito boa, e que todo crente deveria fazer hoje, sem nenhuma dúvida, e como prioridade da sua vida, seria ler de vez em quando, pelo menos, é o mínimo que se poderia admitir, seria todo crente ler pelo menos 2 vezes por ano o livro de Atos dos Apóstolos. E vou lhe dizer uma coisa, de sentido muito prático. Faz muito tempo que eu nunca fui um teólogo. Faz muito tempo que eu nunca preguei academicamente. Faz muito tempo que eu nunca trouxe coisas assim para impressionar, coisa da cabeça. Eu não conheço, não sei como trabalhar com isso. Eu gosto da mensagem simples que você está recebendo e ela está entrando. Ela está entrando. Aí a pessoa diz com muito temor, Deus, é comigo que está falando. Bendito seja o nome do Senhor. Porque os irmãos sabem, quando o pregador prega uma mensagem que tira da sua cabeça, ou que passa pela sua cabeça, o que vem da cabeça vai para a cabeça. Agora, se passa pelo coração, o que passa pelo coração vai para outro coração. A palavra está no meu coração esta noite. Eu estou esperando que alcance o seu coração. Quantos podem dizer amém? Amém. Então diga após mim, por favor, eu farei muito bem em 2016 se eu ler pelo menos 2 vezes o livro de Atos dos Apóstolos. Sabe por quê, irmãos? A Bíblia é o manual do crente. Não há dúvida. Agora, há muitas coisas na Bíblia que não vão ser tão excepcionalmente necessárias para o nosso dia a dia quanto Atos dos Apóstolos. Por exemplo, Levítico. Se você passar 1 ano sem ler Levítico, você no outro ano tem que ler, porque não se lê a Bíblia toda sem ler Levítico. Agora, se você passar um tempo sem ler Atos dos Apóstolos, vai entrar em estado pré-falimentar. Você vai sentir uma escassez tão grande. Por exemplo, o versículo que nós lemos esta noite diz assim: e quando chegaram e reuniram a igreja, está aparecendo conosco esta noite, quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles. As duas pessoas,
Eu vi 3 pessoas. As 3 pessoas que eu ouvi esta noite falarem aqui deste púlpito, primeiro a nossa irmã da adoração, depois a nossa irmã que veio seguir para o momento da oferta, depois o pastor, que trouxe um momento muito curto, mas muito edificante, sobre o Salmo 127. Todos 3 estavam dentro de Atos e relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles. A igreja tem que se reunir para muitas coisas, para cantar, para louvar, para adorar a Deus, mas tem uma coisa que a igreja nunca pode deixar de fazer quando se reúne, é contar o que Deus está fazendo, é proclamar a glória do Senhor, é relatar para os outros que aquela mão que escreveu na parede de Belsazar, ela está ativa no mundo hoje. É dizer para o mundo que aquela mão que esteve sobre o muro de Jericó, ela não está ausente, ela está presente. É para dizer que aquele Deus extraordinário que mandou o anjo, e o anjo matou em uma noite 185 mil soldados sírios, aquele anjo está vivo, e está ativo e está por aí. Aquele Deus que abriu a porta da prisão para Pedro, ele é o nosso Deus, aleluia. Bendito seja Jesus. A igreja tem que se reunir para muitos propósitos. Um deles, Atos 14, 27, para relatar quão grandes coisas Deus fizera por ele. A irmã que falou, a segunda irmã, ela fez uma referência muito interessante. Ela disse, se nós formos olhar o que nós não temos ou o que nós não recebemos, talvez a gente vai fazer uma listinha. Mas se for falar do que Deus nos deu, do que não tem caderno, não tem smartphone, não tem fim, sabe? Porque cada respirar do nosso ser é um produto da misericórdia do Senhor. Aleluia. As mãos podem ser levantadas só para nós glorificarmos o bendito nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, amado Senhor. E diz o final do versículo, e como abrira aos gentios a porta da fé. Foi o que se falou aqui também. 5 anos atrás, Deus abriu para gentios a porta da fé. Deus abriu. Primeiro foi em West Palm Beach, foi em Stuart, agora é aqui. E Deus está no controle de todas as coisas. Aqui é muito bom também, porque aqui é a cidade da palmeira. E Débora era uma profetisa que habitava na cidade das palmeiras. Débora foi a primeira mulher que morou em Palm City. Muito bem. Agora, Atos 14. Nós lemos esta noite Atos 14. Atos dos Apóstolos tem 28 capítulos. Se Atos dos Apóstolos tem 28 capítulos, o capítulo 14 está no meio. Então, eu lhes chamo a atenção nesta noite para um versículo que está no meio do livro de Atos dos Apóstolos. Algumas coisas que eu quero compartilhar esta noite, estou compartilhando com os amados irmãos, elas passaram pelo meu coração. Não sei se estiveram muito tempo na minha cabeça, mas elas estão quentes no coração. Nós temos 2 fornos, o pregador tem 2 fornos, tem um forno na cabeça e tem um forno no coração. O do coração, ele parece que oferece comida mais apetitosa, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 14, o meio do livro de Atos dos Apóstolos. Hoje em dia, nós sofremos muitas tentações que não são tentações relacionadas com aquelas corriqueiras. Desde criança, logo que nós começamos a nos entender, estou falando daqueles que nasceram num lar cristão, quando eu falo em tentação, a gente sempre pensa em 3 coisas. E das 3, pensa em uma mais do que das outras. Quase toda vez que fala em tentação, é como se só existisse aquela... A gente vai logo pensando aqui, ou foi isso, ou foi isso, ou foi aquilo. Mas existem outras tentações tão fortes. Uma tentação terrível que existe. E é uma tentação que pode vir para uma pessoa e pode vir para uma igreja. Sabe qual é a tentação? A tentação de não buscar uma direção certa de Deus para a vida. Se nós perdemos a nossa direção, nós não sabemos aonde chegar. Quando nós vimos esta noite do hotel até aqui, o pastor Silas estava usando o GPS e a coisa começou a ficar meio complicada. Aí eu também liguei o meu GPS. Nós estávamos com 2 GPS para chegar aqui. Sabe, e aquilo me ajudou. O senhor sabe por que aconteceu aquilo? Porque me fortaleceu para eu usar o que eu estou falando aqui. Se a igreja perder o seu GPS, pode ser que ela chegue, mas ela vai demorar demais.
Ela vai demorar. Você está compreendendo? A igreja tem que ser um lugar em que as coisas têm que ser práticas. Se o evangelho tem que ser uma coisa prática, o evangelho não é uma teoria, não é um negócio de academia. Vai para a faculdade, estuda lá. Agora aqui é uma coisa prática. Jesus encantava os seus ouvintes, porque o que ele falava, todo mundo entendia. E por entender, cria. E por crer, então, sobrevivia no mundo espiritual. Dá para dizer amém? Amém. Agora, uma outra tentação. A tentação de nós nos perdermos neste emaranhado de situações que existem no mundo. Por exemplo, eu vou falar especificamente sobre uma tentação que existe para o pastor. E eu não posso acreditar que o pastor Silas seja uma exceção desse. Não, ele é um pastor também, e ele também é vítima dessa tentação. Eu pastorei igrejas durante muitos anos, eu fui vítima dessa tentação. A tentação que nós, pastores, sofremos de desejar que nossa igreja se pareça com outra igreja. Essa tentação existe. Por exemplo, quando um pastor de uma igreja muito grande vai visitar uma igreja muito pequena, ele sai fazendo uma festa sozinho. Graças a Deus, que a minha é maior do que esta. Agora, quando ele é pastor de uma igreja pequena e vai visitar uma grande, mas por que a minha não é igual a esta? Então, nós sofremos isto. Ficamos pensando. A gente, por exemplo, você liga o aparelho de televisão, aí vem um pastor que está falando para 20 mil membros. Mas que coisa linda. Mas Jesus, a igreja dele tem 20 mil e a minha, estou contando nas dezenas e as centenas não se multiplicam. Isso são tentações naturais que existem. Tem cura? Tem. Para essa tentação, tem remédio? Tem. Vou lhe dar dentro de um momentinho. Agora, por exemplo, nós também assistimos na própria televisão pastores que nunca se mostra a multidão, porque realmente não é multidão, porque no grupo tem os pastores animados. Tem uns que eles suam, eles transpiram a ponto de espremer assim, sai. Mas ninguém, o fotógrafo, o cidadão lá, ele nunca põe o povo, porque, na verdade, é um público minúsculo. E nós ficamos sem receber, afinal de contas, se a minha igreja vai ser grande, vai ser pequena, vai ser assim ou vai ser assim. Eu queria dizer o seguinte, essa tentação acontece com o pastor, acontece com os pastores auxiliares, acontece com o corpo de obreiros da igreja e acontece com a igreja. Senhor, será que tu estás conosco? Como se Deus só estivesse com igrejas grandes. Deus não está numa igreja pela quantidade de membros, Deus está numa igreja pela piedade que existe dentro dela. Deus não está numa igreja por causa da quantidade de pessoas que estão ali adorando. Deus está numa igreja por causa da palavra dele. Se a palavra dele estiver no centro, ele se sente constrangido. Eu tenho que ir. Mas, Jeová, o senhor vai àquele culto? Vou. Mas o senhor tendo tanta coisa para fazer nos seus, o que é que o senhor vai? Porque vão pregar minha palavra. Porque vão anunciar meu verbo. Porque vão contar a história. Onde contar a história da redenção, eu tenho que estar ali. Ele está aqui esta noite. Como ele tem estado por 5 anos com os irmãos. E a boa notícia é que ele vai continuar. Ele vai continuar. E o futuro que está vindo em nossa direção é superior ao passado que já foi. Nossas experiências do passado são apenas uma preparação para o glorioso que virá, para o extraordinário que estará vindo a caminho e que nos é dado pelo Senhor. Agora, o extraordinário, esse glorioso, esse maravilhoso, demora muito mais a chegar quando nós perdemos a perspectiva. Se você se acomodar e você sabe, não tem jeito, a nossa igreja não vai passar disso. Você sabe que Jesus disse o seguinte: seja feito assim como tu disseste. As suas palavras, elas têm um grande efeito no mundo espiritual. Quando você diz, minha igreja está em prosperidade, Deus diz, anjos, eu quero aqui uma legião de anjos para ajudar a cumprir essa palavra que esse servo meu falou. Isso é um profeta. Isso é um profeta. E quando o profeta fala da parte de Deus, Deus... Agora, se você sabe, eu acho que não vai. Isso pega mais do que varíola. As pessoas, não, eu não sei. Nós estamos há 5 anos, eu não sei como é que a coisa vai ser. Você não pode imaginar que Deus trabalha baseado em conceitos humanos. Você não pode imaginar que Deus trabalha com parâmetros humanos. Deus trabalha baseado nos grandes
propósito que ele tem. Deus tem um grande propósito. O maior de todos em relação à igreja é reunir a igreja com o seu Filho Jesus como cabeça e ela como corpo e ter essa igreja lá no céu eternamente. Mas essa igreja que estará no céu não será uma igreja de dezenas, nem centenas, nem milhares, nem dezenas de milhares e nem de milhões. Ela será uma igreja de milhares de milhares e milhões de milhões. Milhares de milhares e milhões de milhões. Dá para todo mundo falar? Milhares de milhares e milhões de milhões. Milhares de milhares e milhões. Então, escutem só. Quantos sejam os membros dessa igreja, quantos sejam, poucos ou muitos, são parte dos milhares de milhares e dos milhões. A igreja não estaria completa se não tivesse esta aqui, que é parte da igreja a nível universal. Quantos aplaudem o Senhor? Aonde eu quero chegar? No céu, claro. Mas aqui nesta mensagem, é um pouquinho antes do céu. É o seguinte, eu quero chegar agora a uma primeira conclusão. Nós temos que encontrar um modelo para nós. Amém. A tentação de copiarmos ou de apreciarmos excessivamente modelos que nos rodeiam, isso é uma tentação. E como é que isso não seria uma tentação? O livro de Atos dos Apóstolos está escrito na Bíblia para que nós façamos dele, do livro de Atos, um espelho e digamos para Deus, Deus, deixa-nos ser como tua igreja em Atos dos Apóstolos. Se nós nos distanciarmos demais do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos perder a nossa identidade. Porque eu queria dizer uma coisa que não é novidade para os irmãos. Os irmãos são muito bem ensinados nesta igreja. Deus deu para os irmãos um pastor com uma preciosa capacidade e lhe deu excelentes auxiliares. Então, não é uma novidade. Mas Paulo disse, eu não cesso de vos dizer as mesmas coisas. E eu queria dizer o seguinte, a igreja ideal do século 21 não é a igreja que tem 50 mil membros, e nem a que tem 45. A igreja ideal do século 21 não é a igreja que tem um grande templo e que tem uma obra social extraordinária. A igreja ideal do século 21 não é a igreja que tem um orfanato e escolas. A igreja ideal do século 21 é aquela que conserva os princípios da igreja. É aquela que conserva os traços originais da igreja. Quanto mais nos parecemos com a igreja de Jerusalém, quanto mais nos parecemos com a igreja de Antioquia. Por que esta igreja tem obra missionária na África? Porque ela se parece com Antioquia. Porque esta igreja dá um grande louvor à adoração, um grande lugar e significado à adoração, porque ela se parece com a igreja em Jerusalém. Se nós nos parecemos com a igreja primitiva, nós vamos manter a identidade. Sabe por quê? Porque a igreja do tempo do fim, obrigatoriamente, necessariamente, terá que se parecer com a igreja do princípio. Porque Deus, quando começa algo, ele termina algo mantendo os traços de quando começou. Os irmãos sabem que existem algumas coisas na nossa infância que só acontecem na nossa infância. Você gosta de andar chorando? Isso é coisa de infância, não é verdade? Muito bem. Só que as pessoas, quando chegam numa velhice bem adiantada, se dão a chorar. O que tem de pessoas idosas se encontrar no canto chorando, sabe por quê? É porque o homem termina como começou. Ele começou chorando, ele vai terminar chorando. Quando a criança nasce, ela é indefesa, tem que estar no colo, tem que depender de todo mundo. As pessoas que vivem, não terminam da mesma maneira? Porque é um princípio que existe no universo, que as coisas vão terminar mantendo traços de quando começaram. Estamos nós, em Palm City, nos parecendo de alguma forma com a igreja primitiva? Este é que é o segredo. Nós não vamos nos medir se estamos parecendo com uma igreja lá de Seul, Coreia. Não, não é o nosso modelo. Não. Você já viu aquela igreja do Colorado daqui? Não. Você já viu aquela igreja do Canadá? Que é isso? Não. Nosso modelo é a igreja primitiva. O que ela foi, devemos ser. O que ela tinha, devemos ter. O que ela fez, devemos fazer. O que ela sentia, devemos sentir. Porque a maneira como Deus trabalhou nela, quer trabalhar também no nosso meio. Quem glorifica ao Senhor? Muito bem.
Agora eu quero lhe pedir uma especial gentileza. Separe 4 dedos de sua mão e ponha assim destacados, por favor. 4 dedos. Mostra aí para quem você puder. Olha aqui, 4 dedos. Não tem nenhuma dúvida, são 4 dedos. Pois é para quê? Para não esquecer. Ao olhar para 4 dedos de minha mão, eu estou me lembrando que existem 4 segredos principais no livro de Atos dos Apóstolos. Se estes 4 segredos estiverem nesta igreja, esta igreja se parecerá com qualquer igreja de sucesso nos Atos Apóstolos. Quais serão esses 4 segredos? Você pode imaginar que eu estou pensando em Atos 2,42, né? Perseverar na oração. Não é aquele versículo. Eu estou em outra dimensão. O primeiro grande segredo da igreja primitiva. O primeiro grande segredo da igreja primitiva. Número um. E não há nenhuma forma de deixar de conceder o brilho a isto. A igreja primitiva nunca tirou Jesus do centro. Quem pode repetir o que eu acabei de falar? Quem é capaz de repetir mais uma vez? Eu vou falar uma coisa para os irmãos. Os irmãos falaram tão bonito que eu acho que nós vamos falar todos juntos. A igreja primitiva nunca retirou Jesus do centro. Todo mundo falando. Agora, vamos um momentinho. Vamos ver se dá para escutar em Stuart. 1, 2, 3. A igreja primitiva nunca tirou Jesus do centro. Se você quer se parecer, se esta igreja quer se parecer com a igreja primitiva, aqui está o primeiro segredo, ou a primeira fórmula. Não podemos tirar Jesus do centro. Qualquer um de nós, vamos ser muito honestos, qualquer um de nós conhece igrejas no Brasil em que, se você assistir 1, 2, 3, 4 cultos, você vai ver que quem está no centro não é Jesus, é o pastor. Você vai ver que quem está no centro não é Jesus, é um grupo. Você vai ver que quem está no centro não é Jesus, é uma liturgia. Qualquer coisa que tire Jesus do centro desfigura a igreja e ela perde a sua identidade e deixa de se parecer com a igreja primitiva. A igreja primitiva ela era uma igreja cheia do Espírito Santo, mas o Espírito Santo desce no capítulo 2. Sabe por que o Espírito Santo desce no capítulo 2 e daí para frente o Espírito Santo domina a atividade da igreja? E por que o Espírito Santo só entra no capítulo 2? É porque no capítulo 1 Jesus tem que estar no trono. E o capítulo 1 é para dizer que Jesus restou. O capítulo 1 é para dizer que Jesus vai voltar. O capítulo 1 é para dizer que Jesus ensinava os discípulos, dando mandamentos durante aqueles 40 dias. O capítulo 1 é para dizer que Jesus não iria se ausentar. Então, Jesus está no centro. E quando o Espírito Santo entrasse em cena na igreja primitiva, a partir do capítulo 2, não era para tomar o lugar de Jesus. Ambos são divinos, mas o Espírito Santo não está na igreja para tomar o lugar de Jesus. O Espírito Santo está na igreja para glorificar a Jesus. Foi Jesus que ensinou isto em São João capítulo 15. Ele me glorificará. Ele me glorificará. Quanto mais uma igreja glorifica Jesus, mais é sinal de que ela é cheia do Espírito Santo. Ou então, a mesma verdade com outras palavras. Quanto mais uma igreja é cheia do Espírito Santo, mais ela glorifica a Jesus. Então, embora seja extremamente correto dizer glória ao Espírito Santo, é corretíssimo porque ele é Deus, mas o Espírito Santo, já que ele está no domínio, ele nem, não, vocês não precisam me dar glória, porque eu estou nesse tempo glorificando. Coisa linda, a gente dá glória ao Espírito Santo porque reconhece que ele merece. Porque é o seguinte, o Filho glorifica o Pai, o Espírito glorifica o Filho, e o bom senso de cada crente glorifica o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo jamais tirará Jesus do trono, jamais tirará Jesus do centro. Os 4 segredos da igreja primitiva. Primeiro segredo, a pessoa de Jesus. Segundo segredo, a igreja primitiva não conseguia viver sem a plenitude do Espírito Santo. Plenitude. Eu vou pedir que as vozes masculinas falem plenitude. As femininas. Eu vou dizer uma coisa, eu acho que as irmãs são minoria aqui, mas são minoria de tanta força, ou não são, não acho que é meio a meio. Vamos lá, plenitude, homens. Plenitude.
Plenitude, irmãs. Plenitude. Plenitude não está falando de um copo vazio. Plenitude não está falando de um copo com 2 dedos de líquido. Plenitude não está falando de meio copo. Plenitude não está falando de 75%. Plenitude não está falando de 90%. Plenitude está falando de cálice cheio. Cálice cheio. Cálice cheio. Cálice cheio. E não apenas cheio. Quando você enche um copo e ele estando cheio, você para, ele fica apenas cheio. Mas se continuar pondo água, não, eu não vou continuar porque está cheio. Continua. O que vai acontecer? Transborda. A visão de Davi foi esta. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Nós não teremos nenhuma dificuldade em encontrar na igreja hoje pessoas que possuem o Espírito Santo. Não temos nenhuma dificuldade, porque todos possuem. Não temos dificuldade. O crente é salvo por obra do Espírito Santo. O crente é regenerado por obra do Espírito Santo. O crente é alegre por obra do Espírito Santo. Tudo o que acontece na nossa vida é obra do Espírito Santo. Então não teremos nenhuma dificuldade em encontrar crente com isso do Espírito Santo. Com isso. A dificuldade é encontrar crentes plenos. A dificuldade hoje é encontrar crentes transbordantes do Espírito Santo. Este é um desafio que o Espírito de Deus transfere para a igreja, sua igreja, Life Point, em Palm City, transfere, igreja, eu posso fazer vocês todos serem transbordantes. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode ou não pode? Agora, para Deus fazer uma coisa, tem que haver 3 pontos. Primeiro, ele tem que poder fazer. Ele pode? Ele tem que querer fazer. Ele quer? Então, ele tem que ir fazer. Ele vai? Então, pronto, a obra está feita. O Espírito Santo pode fazer. Ele pode fazer de cada um de nós pessoas transbordantes. Segundo, ele quer fazer de nós pessoas transbordantes. Terceiro, se dermos lugar a ele para que faça, ele fará de nós pessoas transbordantes. Quantos segredos da igreja primitiva? 4. Primeiro segredo, Jesus está no centro. Segundo segredo, os crentes são transbordantes, são plenos de Espírito Santo. A coisa na igreja primitiva era tão séria que chegaram 2 lá dizendo que aquela oferta era referente à venda de um imóvel e era tão sério que o Espírito Santo que transbordava e disse: irmão Ananias, você não está falando a verdade, irmão Ananias. Não estou. Por quanto você vendeu? Foi. Não foi não. É o seguinte, vocês, enterra o irmão Ananias, mas ele está vivo. Não, vocês podem chegar perto dele, ele já caiu morto. Sabe o que é isso? Isso era o transbordar do Espírito Santo. Nós não queremos um transbordar do Espírito, não é para ver gente cair morto, mas queremos um transbordar do Espírito para não sermos enganados. Queremos um transbordar do Espírito para que a nossa alegria seja perfeita. Queremos um transbordar do Espírito para que chantagistas não tenham lugar na casa de Deus. Queremos um transbordar do Espírito para que alguém fale em línguas e outro interprete. Queremos um transbordar do Espírito para que as profecias continuem ativas na casa de Deus. Queremos um transbordar do Espírito para que os milagres não cessem. Se a igreja do Senhor começou com milagres, não é justo, não é lícito, não é razoável, não é adequado, não é divino, não é celestial, não é bíblico, não é racional que ela termine sem milagres. Ela vai terminar os seus dias com milagres. Quem crê nisso? Quem crê nisso? A questão, os segredos da igreja primitiva, os quais devem ser por nós observados. Jesus nunca saía do centro. Os discípulos eram cheios e sempre transbordantes. Terceiro lugar, na igreja primitiva, apóstolos eram reconhecidos por sua autoridade espiritual. Eu estou há pouco tempo, eu já estive um bom tempo nos Estados Unidos, mas depois voltei para o Brasil, estou há pouco tempo aqui e visito mais o Brasil do que a igreja aqui, então não vou falar na igreja brasileira na América, e muito menos na igreja americana, que eu não conheço. Mas no Brasil, nós temos algumas dificuldades. Essa questão de autoridade ministerial. Sabe uma coisa que eu vou dizer para os irmãos? Não é porque os irmãos precisem, mas a palavra de Deus vem integral para nós. Como se eu estivesse falando somente com uma pessoa.
Deus vai lhe tratar amanhã da mesma maneira como você tratar seu pastor hoje. Todo mundo viu? Está ligado só? Então repita assim: Deus me trata, Deus tratará comigo amanhã da mesma maneira que eu tratar o meu pastor hoje. Você sabe como foi que Timóteo tratou Paulo? Não, pastor, não sei. Então dá uma olhadinha lá. O que foi que Deus fez com Timóteo? Pô-lo emparelhado com Paulo. Porque se Timóteo reconhece a autoridade de Paulo, Deus um dia vai tirar um pouco dessa autoridade de Paulo e vai dar para Timóteo. Sabe que na igreja primitiva havia uma consciência tão grande da autoridade apostólica, da autoridade ministerial, que eu vou mencionar só um exemplo. Atos 13, 1 e 2, diz assim: e na igreja que estava em Antioquia, havia profetas e doutores. Fale, aí deste lado, profetas. Doutores. Profetas e doutores. Profetas e doutores. Aí menciona 7 nomes. O primeiro nome é Barnabé. O último nome é Saulo. E diz assim, no versículo seguinte diz: então disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo. Impressionante isto. Atos dos Apóstolos. Na lista de 7, o primeiro é Barnabé. Na lista de 7, o último é Saulo. Na lista dos que Jesus chamou, o primeiro é o primeiro e o segundo é o último. Sabe o que é que Jesus está nos ensinando? É que existe lugar para trabalhar na igreja, para qualquer pessoa. Para quem está aqui desde o primeiro dia, mas para quem chegou também a semana passada. Existe uma oportunidade para quem nasceu no Evangelho, mas existe uma oportunidade para quem foi maconheiro, mas hoje está completamente resgatado. Mas tem uma coisa mais interessante ainda. Na igreja que estava em Antioquia havia profetas e doutores. Primeiro, profetas. Segundo, doutores. Qual é o primeiro nome? Profeta. Não, o primeiro nome de pessoa, Barnabé. Qual é o último? Barnabé era o profeta. E Saulo era o doutor. Você nunca viu Paulo profetizando. Porque existem 5 ministérios em Efésios 4 e 11. E Paulo escreveu para Timóteo, disse: Timóteo, desses 5 eu tenho 3. Eu sou apóstolo, eu sou pregador, que aí quer dizer evangelista, e eu sou mestre. Mas eu não sou nem profeta e nem pastor. O reconhecimento. É isso que dá uma grandeza especial para Atos dos Apóstolos e para a igreja primitiva. Aí sabe o que acontece? Enquanto Saulo era Saulo, ele é o número 2. Atos 13. Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo. Lá na frente, Saulo mudou. O nome mudou para Paulo. É Barnabé e Paulo. Só fala 2 vezes. Depois que fala Barnabé e Paulo, aí muda. Aí fica Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé. Sabe o que quer dizer isso? Quem dá autoridade é Deus. Quem dá autoridade é Deus. Não foi nenhum concílio que pôs o Paulo como o primeiro. Foi Deus que fez isto. Quando a igreja reconhece a importância e a autoridade, e nenhuma igreja prospera, nenhuma igreja cresce efetivamente, nenhuma igreja se sustenta se ela não reconhecer a autoridade de Jesus que está no centro, a autoridade do Espírito Santo que está enchendo a igreja, mas a autoridade ministerial por causa da liderança. Quantos podem glorificar o Senhor? Glória a Deus. Atos dos Apóstolos tem 4 segredos. Eu vou terminar aqui, mas eu quero pedir aos irmãos que cumpram aquele desejo que foi manifesto esta noite. Em 2016, pelo menos 2 vezes o livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver uma coisa: há uma estrela que nunca se apaga em Atos dos Apóstolos, a estrela da manhã. Há um sol em Atos dos Apóstolos que nunca se esconde, o sol da justiça. Há um Espírito que nunca está escasso, o Espírito Santo. Há uma autoridade que nunca é contestada, que nunca é demolida, a autoridade ministerial. Mas o que é que existe mais? Há uma igreja que não para de trabalhar. Aleluia. Alô? Aleluia. Há uma igreja que não para de trabalhar. Deixa eu falar uma coisa bem ao pé do ouvido dos irmãos. Quem ganhava as almas da igreja primitiva não eram os apóstolos. Os apóstolos ganharam almas
no dia de Pentecostes, porque Pedro pregou o primeiro sermão, era abertura, para cumprir o que Jesus disse: eu vou te dar a chave, tu vai abrir a porta. João, por causa daquela cura, ele fez um bonito sermão com Pedro. Depois, acabou-se. Sabe quem é que ganhou? Na verdade, pastor Ciro, mas a igreja primitiva era a igreja. Eram os crentes. Eram os crentes. Se nós estamos esperando que os pastores façam aquilo que nos compete a nós, a igreja vai ser sempre a mesma igreja e nunca se parecerá com a igreja primitiva. Mas se uma pessoa diz: eu tenho responsabilidade em produzir crescimento para a igreja, aí nós estamos nos parecendo com a igreja primitiva. Atos 5:42 diz assim: e todos os dias... Quantos? Quantos? Os irmãos sabem, a cultura americana é uma questão muito séria. Quantos dos senhores vieram, não precisa levantar a mão, só dizer eu. Quantos dos senhores vieram do Brasil já como crentes com mais de 5 anos? Só diga eu. Tem vários irmãos que vieram. Alguns dos senhores era membro de uma igreja que só tinha um culto por semana? Não, não tem isso no Brasil. Alguns dos senhores eram membro de uma igreja que só tinha 2 cultos por semana? Não. Agora, sabe o que acontece? Nós chegamos para este país e nós entramos nessa cultura americana. E nós achamos um culto ótimo, 2 mais ou menos, e 3. Não aguento. E depois queremos os mesmos milagres da igreja primitiva. E depois queremos a mesma unção da igreja primitiva. E depois queremos os mesmos resultados da igreja primitiva. Deixa eu te falar uma coisa. Se você quer a mesma colheita, você tem que oferecer o mesmo plantio. Aleluia. Espero que esta mensagem esteja lhe fazendo bem. Eu não vim aqui esta noite para machucar ninguém. Eu vim lhe trazer a palavra de Deus. Está lhe fazendo bem ou mal? A gente vai ser melhor, igual ou pior? Então bom. Então ainda vou falar mais 3 minutos. Muito bem. Então, olhe. Se você quer uma colheita grande, você tem que fazer um plantio também grande. Se você quer uma colheita farta, você tem que ter uma semeadura abundante. Com quem estamos nos parecendo hoje? E aí vem essa seguinte questão. Todos aqui somos brasileiros? Sim? Todos somos brasileiros? Algum americano aqui entre nós? E como é que ele está? Mas entende quando eu estou falando? Está? Ok. Então, não traduzo. A única coisa que eu peço para não traduzir é o que eu vou falar agora, e em seguida volto a traduzir. Nós estamos queremos fazer como nosso modelo a igreja americana, que só tem um culto por semana, ou que tem 2. Nós não somos americanos. Nós vemos de uma terra que tem culto todo dia. Nós vemos uma terra que tem círculo de oração. Pode continuar a traduzir. Nós vemos de uma terra que tem prazer em vigílias. Por que você, só porque mora em Palm City, perdeu o prazer das vigílias? Que é isto? Mas vai para a vigília do Black Friday. Se nós queremos o melhor de Deus, temos que fazer o melhor para Deus. Vamos falar juntos. Se nós queremos o melhor de Deus, então façamos. Pode completar. Nosso melhor para Deus, o nosso melhor para Deus, o nosso melhor para Deus. Eu vim esta noite com uma convicção muito profunda. E eu estou repartindo o que está no meu coração, trazido pelo Senhor. Os irmãos vão ter surpresas nos próximos 5 anos. Agora, estas surpresas estão condicionadas à sua semeadura, ao seu desejo de encontrar o grande modelo para a igreja, que não está na periferia, que não está na geografia atual, está no livro de Atos dos Apóstolos, onde a igreja só crescia, só crescia, só crescia, só prosperava, só prosperava, só prosperava. Termino dizendo uma coisa. Uma igreja que tem Jesus no centro, que tem o Espírito Santo enchendo e dando plenitude, que tem ministros com autoridade, e tem igreja que trabalha, uma igreja desse porte, ela está saindo do natural. Ela está dizendo adeus natural. Ué, para onde você vai? Eu vou para o sobrenatural. Eu vou para o sobrenatural. O meu desejo sincero e a minha convicção plena
é que, ao completar 5 anos, os irmãos agora estão no limiar de algo completamente novo. Vamos agora, foram 5 anos difíceis, foram 5 anos pesados, vão continuar a encontrar dificuldades e obstáculos, mas tem uma coisa: por que não pedir a Deus que os próximos 5 anos sejam os anos do sobrenatural? Por que não pedir a Deus que os próximos 5 anos sejam os anos de Jerusalém em Palm City, de Antioquia em Palm City, de Éfeso em Palm City? Jesus escreveu para a igreja de Éfeso a respeito do amor, mas não se esqueçam de que Paulo esteve lá um tempo, 18 meses, não foi? E foi uma coisa tão grande que dali brotou um dos maiores pregadores de todos os tempos. Vamos estar em pé no nome precioso de Jesus. Diga comigo, amada igreja, Senhor, eu tenho inúmeras igrejas ao meu redor, nas quais eu poderia me espelhar. Eu não vou fazer isto. Eu vou abrir o livro de Atos dos Apóstolos e Deus vai me mostrar as igrejas modelo. Como Jerusalém, seremos uma igreja de milagres. Como Antioquia, seremos uma igreja missionária. Como Bereia, seremos uma igreja profunda na palavra. Que mais queremos? Que mais queremos? Que mais queremos? Todos aqui estão esperando a volta de Jesus ou alguém não está? Se há alguma pessoa que não está preparada para a volta do Senhor Jesus e quer nesta noite refazer a sua aliança com Deus, eu vou contar 1, 2, 3. Quando eu contar 3, levante sua mão e diga: pastor, eu pessoalmente me sinto parte de uma igreja falida. Não é a igreja que é falida, eu é que sou falido. Mas eu quero esta noite começar algo novo para Deus. Você é capaz de enfrentar um desafio desse e vir? Você quer começar dentro de você algo novo? Você quer permitir que Deus ponha dentro de você essa paixão por ser uma igreja parecida com as igrejas do Novo Testamento? Todos estamos esperando a volta de Jesus? Nenhuma pessoa afastada do Evangelho aqui? Sim ou não? Sim ou não? Eu não conheço os irmãos. Ninguém afastado? Sim ou não? Não. Nenhuma pessoa inconversa? Sim ou não? Não. Por que você não aproveita nesta noite de sábado para oferecer o seu coração a Deus? Deus, se te agrada esta minha decisão, claro que agrada, ele está falando sobre isto. Eu te peço que plantes em minha vida o modelo da igreja de Atos dos Apóstolos. Quem é o primeiro que sai no seu lugar e venha apresentar? Pode vir, irmã, por favor. Qual é o pastor veio? O pastor Silas é pastor da igreja em Palm City, mas espiritualmente ele quer ser pastor da igreja em Jerusalém. Aleluia. E será. O senhor é membro da igreja em Palm City, mas gostaria de ser membro da igreja em Antioquia. Será. A senhora é membro da igreja em Palm City, mas gostaria de ser membro da igreja de Bereia. Será. A única igreja que eu não vou sugerir que alguém seja, porque ela precisa ver também essa, para a gente ter discernimento, e não é aleatório, é que ninguém venha aqui ser membro da igreja de Corinto, porque foi muita confusão lá. Mas alguém gostaria de oferecer-se esta noite para ser membro espiritual da igreja de Tessalônica? Paulo disse assim: sempre devemos dar graça a Deus, porque a vossa fé cresce muitíssimo. Você quer ser membro da igreja de Tessalônica? Você pode continuar sendo membro da igreja de Palm City, você pode continuar membro da sua igreja, se você é um visitante. Mas espiritualmente, lá dentro de você, você se sentirá membro de uma igreja do Novo Testamento. Eu quero terminar fazendo uma pergunta.
Quem gostaria de ser membro espiritual da igreja de Filadélfia? Filadélfia. Eu ponho diante de ti uma porta aberta. Tendo pouca força, não negaste o meu nome. E essa porta, quem abre, quando eu abro, ninguém fecha. Quando eu fecho, ninguém abre. Vamos orar ao Senhor. Põe a mão no seu coração, por favor. Eu não vou lhe ensinar a orar, você sabe. Faça a sua oração agora. No melhor sentido da palavra, uma oração visionária. Pai, eu vou continuar em Palm City, mas eu quero ser de Filadélfia. Eu vou continuar em Palm City, mas eu quero ser de Jerusalém. Eu vou continuar em Palm City, mas eu quero ser de Tessalônica. Pai, eu vou continuar em Palm City, mas eu quero ser de Colossos, de Colossos, de Colossos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Pai, ouve os teus filhos que estão falando contigo agora. Se você não veio à frente, não há nenhum problema. Só que você está dizendo que está satisfeito em continuar a ser apenas o que é. E estes que vieram, eles querem dar um salto a mais. É um direito deles. Deus seja louvado por isto. Estes irmãos que vieram aqui à frente, seja satisfeito o desejo do seu coração. Olha para os anelos do pastor Silas. Tu sabes os seus sonhos. Tu sabes as coisas que ele gostaria de fazer, mas não faz, não tem feito, por falta de recursos financeiros. Abre, Senhor, as portas. Deus que tem na mão a chave para todos os celeiros, dá ao teu filho algo. Teu filho gostaria, Senhor, de estabelecer tantas outras obras. Torna isto, torna isto. É uma noite da virada. As igrejas do Novo Testamento se espelham diante de nós. E nós, olhando para elas, faremos aquilo que o Senhor nos permite. Deus multiplique unção e poder, poder e graça, graça e sabedoria, sabedoria e inteligência, inteligência e recursos humanos, recursos financeiros, para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus, glória a Deus. Você foi abençoado nesta noite, amém, igreja? Será que você pode dizer glória a Deus pela vida do pastor Gesiel, amém? Glória ao nome de Jesus. Eu quero agradecer a todos vocês que nos abençoaram nesta noite com a sua presença. Amanhã nós continuamos esse tempo de gratidão a Deus. Pastor Gesiel estará aqui novamente trazendo a palavra de Deus. Eu quero convidar você a voltar amanhã para estarmos juntos adorando o Senhor e recebendo mais uma porção da sua palavra, amém? Levante sua mão assim comigo, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Pai, nesse culto de ações e graças, ó Deus, pelo aniversário desta igreja, nós te louvamos, ó Pai, nós te reconhecemos mais uma vez. Obrigado pela vida de cada pastor que está aqui, os nossos amigos, ó Pai, desta região. Muito obrigado pela vida do pastor Robson, pastor Fidelis, Senhor. Muito obrigado pela sua igreja, as suas igrejas, Senhor, que os acompanham nesta noite, os membros que estão com eles, cada fiel, Senhor, que acompanharam os seus pastores. Muito obrigado, Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra que realmente veio de encontro à nossa vida. Obrigado pela vida do pastor Gesiel Gomes. Continue usando o teu filho, fortalecendo a vida dele, Senhor. Muito obrigado. Nós pedimos a tua bênção, uma noite abençoada, Senhor. E amanhã estaremos aqui, segundo a tua vontade, para continuar celebrando o teu nome. Abençoe as famílias, abençoe cada um, Senhor, e faça maravilhas na nossa vida. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor, hoje e para sempre, em nome de Jesus. E o povo de Deus diz: abrace o seu irmão e diga: foi bom estar na casa do Senhor. Glória a Deus. Pastor Gesiel pede para avisar que ele tem um material ali atrás. Se você pode, contribua
compre, leve o material do pastor Gesiel, vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Qualquer coisa que você comprar do pastor Gesiel, qualquer material, livro, CD, DVD, $5. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Muito obrigado pela sua presença. Muito bem.